Bom dia. Bom dia para todos os meus queridos, amados irmãos, né? A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, amém? Eu me encontro agora aqui no açude aqui, né? No açude da prefeitura aqui da cidade de Monsenhor Tabosa, interior de Fortaleza, né? E quando eu vejo essa imagem aqui, né? Esse tanto de água, eu me lembro que Jesus Cristo um dia, né? Fala lá em Mateus no capítulo 14, diz, né? Que Jesus Cristo estava ensinando uma multidão grande, uma grande multidão, né? Uma grande multidão ali. Só que Jesus Cristo, assim como o homem, assim como eu, né? Igualmente também o Douglas que está ali, rapaz. Só que Jesus Cristo, ele era 100% homem, sabia disso? E ele estava cansado, muito cansado. Sabe o que ele fez? Ele pegou e falou assim para os seus apóstolos, para os seus discípulos assim, ó, pega esse barco e me espera mais lá na frente ali. Passa outra imagem ali do mar e tal, e me espera lá, né? Então, os discípulos subiram no barco e foram mais adiante. Enquanto o próprio Senhor Jesus Cristo, ele despedia a multidão. E ele despedindo a multidão, né? O próprio Cristo falou, olha, vão para as suas casas. Estou cansado, preciso descansar um pouco, não é isso? E toda aquela multidão o deixou, né? E o próprio Senhor Jesus Cristo, ele foi aonde? Ao monte orar, falar com seu Pai. E quando Jesus Cristo ele orava, né? Logo o céu se fechou como se fosse, né? Ficou escuro, tá? Então, só para você ter ideia, e quando os discípulos estavam no barco, né? E logo as ondas começaram a se levantar, não é isso? Começaram a açoitar o barco. E eles ficaram com medo. Sabia disso? E ao ficar com medo, né? Ainda teve mais outra coisa ainda. O vento era ao contrário. Começou a soprar, as ondas começaram também a se levantar mais ainda, e começou a entrar água no barco, e eles ficaram muito preocupados. Entenda uma coisa, você. Os discípulos nunca esteve na desobediência quando eles estavam lá no meio do mar, sendo açoitado por aquelas ondas. A única diferença que ele estava era longe do Cristo, longe de Deus. Eu fico imaginando quantas pessoas hoje em dia estavam longe, ou melhor, está longe de Deus. Hoje em dia tem muitas pessoas, né, que se afastaram de Deus, está longe de Deus, estão passando, não é isso? Muito vento, está passando como se fosse uma tempestade grande na sua vida. Sabe disso? Porque às vezes a desobediência, às vezes as pessoas não aceitam, não é isso? Não aceita aquilo que o próprio Deus está proporcionando a você. Sabe disso? Às vezes por causa do orgulho, às vezes porque não quer obedecer, aí tem que passar uma tempestade por causa disso. Sabe disso? Eu fico imaginando quantas pessoas hoje em dia estão longe de Deus, estão afastadas, longe de Deus. Muitas delas, quando se afastam de Deus, né, caem nas drogas, cai na prostituição. Muitos delas vai estar onde? Está lá nos presídios, está lá na Cracolândia, está em muitos outros lugares. Tudo isso por causa da desobediência, porque está longe de Deus. Longe de Deus. E aprenda uma coisa, você longe de Deus você não vai sobreviver, longe de Deus você não vai conseguir, longe de Deus você não vai triunfar, nem adianta. É melhor você fazer, sabe o quê? Fazer a lei do retorno, ou melhor, a lei do retorno não, ou melhor, dê o retorno correndo, faça o retorno correndo e volta para os braços de Deus, porque Ele está te esperando de braços abertos para te abraçar, e muito mais ainda. Enquanto os discípulos estavam lá no meio do mar, sendo açoitados, não é isso? Estava muito preocupado, porque poderia o barco ir a pique, poderia o barco afundar, não é isso? Imagina só, porque ali estava Pedro, né? Pedro era um especialista em peixe, Pedro. Com certeza, Pedro sabia nadar, né? Porque eu fico imaginando, porque ali também tinha o quê? Tinha o doutor Lucas. Lucas era um doutor, um médico, não é isso? Será que ele poderia nadar? Será que ele sabia nadar? Hã? Porque tinha também Judas. Judas era o quê? Era um homem estudado em números, não é isso? Estudado em números, porque ele cuidava como se fosse o quê? Da bolsinha de dinheiro, né? Ali ele ministrava, né? Ministrava ali e tal, aquilo outro, né? O tesoureiro, ele era um tesoureiro, ele mexia somente com dinheiro. Então ele sabia
contar nisso, ele era um especialista em número. Então eu fico imaginando, mas será que ele sabia nadar se por acaso o barco afundasse? Me diz aí. Você sabia que muita gente nada mais morre nadando? Você sabia disso? Porque está longe de Deus você não vai sobreviver. E nem adianta insistir. Mas com pouco, sabe o que é que acontece? O Cristo, ele vem caminhando sobre o mar, sobre a água do mar. Imagina só, ele estava tão assustado de uma forma, de um jeito, tão assustado, né? Preocupado, com medo do barco ir a pique, afundar, que quando eles avistaram aquele homem andando sobre o mar, né? Sabe o que eles fizeram? Eles ficaram mais assustados ainda do que eles já estavam. E um deles gritaram: é um fantasma! É um fantasma! Olha só, um fantasma! Eu fico imaginando quantas pessoas hoje em dia, né, estão passando por problema, passando por dificuldade, não é isso? Está se afundando e acha que tudo isso é um fantasma. Sabia disso? É um fantasma que está assombrando você. Aprenda uma coisa, você. Eu entendo que às vezes é quando a gente se coloca longe de Deus, né? Quando os problemas nos cercam, quando a gente está afundando, quando a gente está no nosso limite, né? No nosso limite. Não no limite de Deus, porque Deus não tem limite, o homem tem limite. Não é isso? Mas quando nós estamos no nosso limite, às vezes dá vontade da gente parar. Igualmente muitos já pararam por aí. Muita gente já largou, não é isso? A caminhada com Cristo. Porque o fantasma assustou os problemas, as dificuldades, não é isso? A adversidade e muitas outras coisas. E quando os discípulos, né, olharam, viram Jesus Cristo andando sobre o mar, eles gritaram: é um fantasma. Só que o próprio Cristo, ele falou: não tenhas medo, tenhas bom ânimo, sou eu. Sou eu, olha só. Só que o próprio Pedro, né? Olha a ousadia de Pedro. Se és tu mesmo, né? Se és tu, Senhor, manda que eu vá até a ti, andando sobre as águas. Sobre as águas. E o próprio Cristo, né? O próprio Cristo, o Filho de Deus, ele falou para Pedro: vem, Pedro, vem. Será que hoje em dia, se alguém te chamar para a casa de Deus, será que você vai? Me diz. Porque pode, através dessa palavra, vem, isso pode mudar a sua história, pode mudar a sua vida, pode colocar os problemas no seu devido lugar, pode te arrancar do fundo do poço. Então, será que você tem coragem, se quando uma pessoa te chamar, vem, vamos à casa de Deus? Não é isso? Igualmente o Davi falou: me alegrei quando me disseram, vamos à casa de Deus. Não é isso? Então, quando o apóstolo Pedro, ele saiu do barco, quando botou a primeira perna, não é isso? Botou a segunda, ele começou a andar. Mesmo assim cambaleando, não é isso? Como se fosse preocupado, não é isso? Porque poderia afundar, porque ali naquele mar a água era escura, não é isso? Escura. Imagina só. Às vezes eu estou tomando banho, né? Dá vontade de me tomar banho agora, rapaz. Só de olhar nessa água aqui tão gostosa, né? Então, dá vontade de eu tomar banho. Agora imagina só, eu fico imaginando o apóstolo Pedro andando em cima das águas do mar. Só que tem um porém. Quando ele olhava para Cristo, tudo estava indo bem. Quando ele olhava para Jesus Cristo, né, tudo estava indo bem. Só que quando ele tirou o foco de Deus, o foco de Cristo, sabe o que aconteceu? Ele começou a olhar para os problemas. Começou a olhar para o mar, começou a olhar para as ondas, começou a olhar para aquele vento que era o contrário, não é isso? Só que mesmo assim, o próprio Cristo tinha acalmado o mar, tinha acalmado o vento, mas mesmo assim, Pedro, ele tirou o foco de Cristo, sabe o que aconteceu? Na hora que Pedro tirou o foco de Cristo, ele começou a afundar, começou a afundar. Sabia disso? E quando os outros discípulos que ficou no barco viu Pedro começando a afundar, eles ficaram mais preocupados ainda, porque Pedro estava afundando. Não é isso? Eu fico imaginando que quantas pessoas vai para dentro da casa de Deus, né? Perde o foco.
no lugar de focar na palavra de Deus, no lugar de focar nas mensagens, no lugar de focar no louvor, sabe o que eles fazem? Estão brincando, estão despercebidos, estão atrapalhando a vida dos outros, estão começando a conversar e não foca na palavra de Deus. Sabia disso? Não foca. Não presta atenção. Ainda tem mais. Ainda quer crescer ainda. Ainda quer crescer. Porque se... Eu fico imaginando, se Pedro tivesse olhando, tivesse continuado olhando para Cristo, ele tinha chegado até onde Cristo estava. Sabia disso? Só que ele olhou para os problemas. E quando a pessoa olha para os problemas, aí vem aquele espírito maligno e se aposta da situação. E diz, você não vai conseguir. Você não vai chegar. Você não vai crescer. É melhor você parar. Acabou para você, sabia disso? Mas não pare, continue. Levanta-te. Vai em frente, rapaz. Porque, só para você ter ideia, quando Pedro começou a afundar, né? Ele pediu socorro. Ajuda-me, socorre-me. Olha só, cadê a fé desse homem? Sabe o que aconteceu? A fé dele foi abalada porque ele deixou de olhar para Cristo. Deixou de olhar para Cristo. Deixou de olhar. Sabia disso? Então o próprio Senhor Jesus Cristo, ele veio andando em rumo de Pedro, a caminho de Pedro. E deu a mão, dá a mão, Pedro. E deu a mão. O próprio Senhor Jesus Cristo falando, olhando nos olhos dele, falou: homem de pouca fé, por que duvidaste? Por que duvidaste, tá vendo? Eu fico imaginando quantas pessoas hoje em dia duvidam do poder de Deus, duvidam do milagre, duvidam da cura, duvidam de muitas coisas. Me diz, muitas pessoas duvidam de Deus. Não duvide de Deus, porque duvidar de Deus é pecado. Então creia. Creia que o milagre vai chegar na sua casa. Creia que a sua história vai mudar. Creia que tudo e quanto vai ficar em ordem, porque Deus vai colocar. Porque se você focar somente em Cristo, tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Vá em frente. Não tire o foco. Olha somente para Cristo, somente para Deus, porque Deus é com você. Amém? Fica com essa palavra, que Deus abençoe a cada um. Em nome de Jesus. Amém.